Use ela de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Já de antemão eu quero pedir desculpa à igreja pela minha voz não estar assim muito agradável aos ouvidos. Essa semana foi uma semana bastante difícil. Eu estou bem gripada. E aí eu vou pedir licença à igreja. Alguns jovens até deram risada ali, mas eu tive que trazer um companheiro para cá, tá, irmãos? Então, se porventura eu precisar fazer uma coisa aqui não muito elegante, os irmãos me perdoem, tá? Mas eu quero louvar ao Senhor, porque nos últimos 2 dias foi bem difícil. A narina não funcionava, né? E eu estava ali sentada e a gente estava ali louvando ao Senhor e de repente ela voltou a funcionar. Então, assim, é legal ver as coisas que Deus faz, né? Porque eu preciso dela, né? Então, é legal ver que o Senhor se importa tanto conosco, né? Que nos atende nos momentos em que nós precisamos. E durante a semana, quando eu estava refletindo sobre o que nós iríamos conversar um pouco hoje, sobre o que o Senhor tinha preparado para cada um de nós, né? De início a gente fica esperando uma palavra que venha tocar os nossos corações, que seja aquela coisa arrebatadora, né? Porque a gente gosta de ser emocionado com as coisas que Deus faz, com as coisas que Deus fala, né? Só que Deus trouxe uma palavra um pouco diferente dessa manhã. Deus falou assim: Tatiana, hoje a gente não vai pela emoção, não que a emoção seja ruim, tá, irmãos? Eu amo me emocionar na presença do Senhor, mas hoje o Senhor nos trouxe uma palavra realidade. Hoje a gente vai ficar bem preso à palavra do Senhor, é uma palavra consciente. E eu queria que você entendesse que eu não vim aqui falar de mim, eu não vim aqui falar sobre o que eu, Tatiana, penso do reino dos céus, mas eu vim falar o que Deus colocou no meu coração, que é o que está na palavra dele, que é o que ele entende, é o que ele nos propõe, que é a igreja. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o papel da igreja. E eu queria que você começasse se perguntando: por que você foi criado? Por que existe igreja? Por que Jesus Cristo veio a essa terra? Então, quando a gente fala sobre igreja, nós somos o corpo de Cristo, isso você já sabe, isso você entende. A gente precisa se questionar essas coisas. Então, eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 1, versículo 26 e 28. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando eu vejo esse versículo, eu entendo que Deus me criou e Deus te criou à imagem e semelhança dele. Eu entendo que quando ele fala isso, significa que Deus quer que você seja o mais parecido com ele possível. Ele te criou a imagem e a semelhança dele. Então é o desejo do coração dele que você e eu sejamos muito parecidos com ele. E a gente continua entendendo ali no versículo 28 que ele diz o quê? Dominai sobre os peixes. E ele vai falando, né? Então ele dá a você e a mim a liberdade de dominar sobre tudo que foi criado sobre ele. Simplesmente porque Deus quer que você e eu, conquanto igreja, venhamos estabelecer o reino dele nesta terra. Essa é a nossa missão conquanto igreja. Então guarda isso no seu coração. Você é a imagem e semelhança de Deus. E ele deixou uma função muito importante e muito especial para você, que é levar o reino dele, estabelecer o reino dele sobre a terra. Mas isso precisa ser feito da forma mais parecida possível com o Pai. Porque nós não estamos aqui para estabelecer o reino de Deus conforme nós achamos, mas nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus conforme a palavra dele nos diz. E eu entendo também que, abre para a gente em Atos 17, 24 ao 28, que ele não se limita ao templo. Então agora a gente vai para um outro ponto da igreja, que somos você e eu. A nossa querida igreja, que nós levantamos com todo carinho e continuamos, né, trabalhando para que ela esteja sempre linda, ela não é a igreja. Você e eu somos a igreja.
E além dessa questão, Deus precisa e Ele deseja que essa igreja, a igreja do Senhor, rompa as paredes da primeira igreja batista de Campos. Nós não podemos ficar presos aqui, nós não podemos ficar limitados aqui, porque Ele pediu: crescei e multiplicai-vos e dominai. Dominai, querido, não apenas para multiplicar, mas para levar o evangelho do Senhor a toda criatura. Então lá em Atos capítulo 17, 24 e 28 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Então esses versículos, eles nos ensinam que o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos. Aí parece meio louco, né? O Senhor não habita em templos feitos por mãos. Esse templo foi feito por mão de homens. E o Senhor não habita no templo, simplesmente porque Ele habita no nosso coração. Ele habita na nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor. E ainda que não estivéssemos nesse templo físico, o Senhor estaria conosco, porque nós somos a igreja dele. Então, independente da estrutura que estivermos, o mover de Deus precisa estar sobre a nossa vida. A presença do Espírito Santo precisa ser real na nossa vida. E isso que está escrito no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, precisa ser real na nossa vida. Nós precisamos existir, mover e querer e fazer todas as coisas, porque nele nós vivemos. Ele é a nossa inspiração. Foi Ele quem nos criou, e Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E Ele não é hoje apenas o nosso Senhor, Ele é também o nosso Salvador, porque Ele entregou o único Filho dEle para morrer no nosso lugar. E quando nós não fazemos o que está escrito aqui, vivemos e nos movemos e existimos por Ele, nós estamos andando na contramão e estamos andando sozinhos. E a gente precisa entender isso, porque é essa a igreja que o Senhor quer. E a gente entende que quando a gente fala sobre viver nele, então eu penso numa palavra muito simples chamada caráter. E lá em Filipenses 2,15 fala sobre isso, tá? Então, para a gente viver no Senhor, a gente precisa ter o caráter dele, ser parecido com ele. Então diz lá no capítulo 2, versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Versículo, só o 15, desculpa, irmãos, é isso mesmo. Então vou ler de novo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Ele te chamou para ser diferente. E esse diferente é parecido com ele, você já aprendeu isso, tá? Quando todo mundo conhece a parábola, né, do trigo e do joio, e ali Jesus conta o quê? Que o trigo e o joio, eles crescem juntos, eles são muito parecidos, né? Só que não foi assim que Deus nos chamou para ser. Ele nos chamou para ser diferentes. Ele te chamou para resplandecer a glória dele aonde quer que você esteja. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o trigo, sobre o joio. Mas o Senhor quer que você seja o quê? Irrepreensível, sincero, filho de Deus. Você é filho dele, você é amado, você é querido por ele. E por onde quer que você passe, conquanto igreja do Senhor, as pessoas precisam ver isso na gente. E tem uma coisa que me entristece muito, é quando a gente está num lugar, e lá no seu trabalho, na sua escola, enfim, no seu círculo de amigos, qualquer lugar que você esteja, e as pessoas não sabem que você é um cristão. Isso entristece muito o meu coração. Eu não quero dizer que é para você chegar no lugar e eu sou cristão. Não, querido, porque quando as pessoas não leem isso em mim, quando eu não sou diferente delas,
Diferente delas, quando a gente está falando, quando nós estamos num lugar onde existem pessoas que não creem no Senhor, não confessaram o Senhor como único eterno Salvador, então significa que eu não estou sendo filho de Deus, eu não estou sendo irrepreensível, eu não estou sendo sincera, porque as pessoas não notam em mim a diferença que é o brilho do Senhor que existe em mim, essa imagem e semelhança, tal Pai, tal Filho, tal Senhor Jesus Cristo, tal você, tal eu. Então, quando as pessoas não notam isso na gente, tem alguma coisa errada. É hora de rever a nossa base. É hora de fazer com que Cristo realmente viva em nós. Por Ele vivemos. A gente acabou de ver isso. A gente acabou de ler isso. Então, sem que você fale, sem que você diga, as pessoas precisam olhar para você e ver o amor do Senhor. Elas precisam olhar para você e ver o brilho de Cristo em você. Ver o carinho. Ver uma palavra de consolo, sempre pautada na palavra. Precisamos, enquanto igreja, parar de falar daquilo que achamos, mas falar daquilo que o Senhor nos propõe, querido. Nós somos seres criativos e a gente tem coisas legais para falar, mas muito mais legal do que a gente tem para falar é o que o Senhor tem para falar. E quando a gente fala daquilo que o Senhor está falando, o Espírito Santo, que é o mediador, que é o consolador, que convence o homem de todas as coisas, ele trabalha no coração do homem, e está ali uma oportunidade que aquela pessoa reconheça o Senhor como único e eterno Salvador. Então nós precisamos entender isso, porque o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita no meu coração, no seu coração, na nossa vida. Então a nossa vida precisa falar da glória dEle. Então nesse momento você pode olhar para a sua vida, você pode refletir, avaliar. As pessoas conhecem você como um cristão verdadeiro, como um cristão sincero, porque é isso que Deus está nos propondo nessa manhã, né? E aí eu vou falar sobre alguns pontos aqui que são princípios da igreja. Pode ser que algum deles você já conheça, mas você vai ser edificado da mesma forma, tá bom? Pode abrir para a gente já de antemão em Lucas 4, 18 e 19, que é o que a gente já falou até agora, que um dos objetivos da igreja é expandir o reino do Senhor aqui na terra, né? Expandir o reino como o próprio Jesus fez. E eu acho muito interessante que, às vezes, eu estava falando sobre essa questão de falar do que o Senhor fala e não do que a gente acha. Aí a gente pode levar também para o ponto de fazer como o Senhor fazia. E não fazer como o que eu acho que tem que fazer. Porque eu acho muito interessante é que, às vezes, a gente tem uma palavra muito bruta, muito áspera para dar às pessoas. Se você não confessar o Senhor como único e eterno Salvador, você vai para o inferno. Jesus também falou essas coisas, mas de outra forma. Jesus sempre falou com amor. Enquanto o mundo estava apontando e querendo apedrejar as pessoas, Jesus amava. Jesus não só amava, mas dava àquela pessoa oportunidade de cura e de libertação. Assim como Ele fez com aquela mulher que ia ser apedrejada. Ele perguntou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então o tempo todo Jesus estava demonstrando amor. Vinha o cego, Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Olha, Jesus sabia, gente. Ele é cego, Ele quer ver. Mas Jesus queria que ele falasse. No momento em que Jesus pede para ele falar, Jesus está estabelecendo ali o quê? Intimidade. E às vezes a gente quer falar do Senhor, mas de forma distante das pessoas. Nós precisamos pregar um evangelho mais íntimo, pregar um evangelho mais próximo, não só das pessoas que você conhece, mas com as pessoas que você também não conhece. Nós precisamos pregar o evangelho da forma que o próprio Cristo pregou. E Ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O 19. A apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a minha missão. Se essa é a sua missão, diga amém. Está muito fraco. Não é a nossa missão. Querido, eu queria que você entendesse, quando você fala amém, agora eu vou pedir licença ao pastor. Quando você fala amém, você está dizendo assim, ó, que assim seja, eu confirmo, eu aceito. Então eu estou te dizendo que o Senhor Ele te convidou para pregoar um ano aceitável do Senhor, para curar aqueles que estão enfermos, para libertar os que estão presos nas correntes do mal. Essa é a sua missão e essa é a minha missão com quanto igreja. Então quando eu te pergunto, essa é a sua missão, você diz?
Amém. Então que assim seja. Então todas as vezes que o pastor estiver aqui pregando, que você concordar, diga amém. Você está concordando com o que está sendo dito. Diga glória a Deus, aleluia. Eu exalto ao Senhor pelo que está sendo dito. Então vamos interagir, tá bom? A gente vai falando e você vai respondendo, tá bom? E a gente entende também, pode abrir lá em Efésios 4:12, que uma das missões da igreja é descobrir e exercitar o seu talento. Você sabia disso? Existem alguns talentos seus na sua vida que você poderia nunca ter descoberto. Você ia viver a tua vida inteira e não ia saber que você tinha um dom de cantar, um talento para pregar, um talento para limpar a igreja, para fazer tantas outras coisas que cooperam para o reino do Senhor. E eu queria que você entendesse que o talento, ele não existe só para que você fique feliz, para que você possa adorar ao Senhor. Ele existe também para aproximar mais você de Deus, porque à medida que o Senhor, Ele te dá um ministério, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai desenvolver o quê? Talentos, dons, e esses dons, eles vão dar frutos que são para a glória e para a honra do Senhor. E se você tiver um ministério que cuida de pessoas, Deus vai te dar a oportunidade de crescer cuidando delas. Deus vai te dar a oportunidade de que elas te ajudem a crescer, que você possa cuidar delas, assim como o Pai tem cuidado de nós, assim como o pastor, os nossos pastores cuidam de cada um de nós. Então, se você ainda não tem usado o seu dom, o seu talento para a honra e para a glória do Senhor, querido, enquanto igreja, precisamos deixar o Senhor fazer isso. Nós não somos seres inúteis. O Senhor Jesus Cristo, Ele tinha muitas qualidades. Ele pregava muito bem, Ele amava muito bem. Ele era um homem estrategista, né? Eu penso que quando Ele entrou no barco e se afastou, porque Ele queria o quê? Que a voz chegasse às pessoas. Inteligência, estratégia. Então são coisas que Deus nos dá para que possamos trabalhar no reino dEle. Mas quando você está fora do corpo, quando você está distante do corpo de Cristo, é a mesma coisa que enterrar o seu talento. Você impede que o Senhor trabalhe em você e através de você. Mas para isso nós precisamos estar ligados ao corpo. E lá em Efésios 4:12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pode continuar. 13. Então vamos continuar daqui. Então, Ele quer até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí eu me lembro daquela palavra que diz: a um Ele deu o dom, né, de ser profeta, e a cada um Ele foi dando um dom, mas que todos eles sejam para a edificação do corpo de Cristo. E aí eu penso que quando você dá a Cristo a oportunidade de usar os seus dons e os teus talentos para a obra dele, você está sendo edificado da mesma forma. Então, um dos convites dessa manhã, enquanto igreja, é que você não enterre o seu dom, é que você não enterre o seu talento. Ele foi colocado na sua vida para a honra e para a glória do Senhor. E me lembro também daquele, né, do versículo que diz, a gente aprende isso lá desde pequenininho, né? Ele não chama capacitados, mas Ele o quê? Capacita o escolhido. Se disponha na presença do Senhor para trabalhar. Porque outra coisa que me dói ao coração também é ver irmãos tão talentosos que às vezes passam anos e anos na igreja e ninguém nunca descobre que ela cozinha muito bem. Ninguém nunca descobre que ela costura como ninguém. Ninguém nunca descobre que ele é um ótimo pintor. E aí a fachada da igreja está precisando de uma pintura. E ele poderia ter se disposto para pintar a fachada da igreja. Mas ele enterrou o talento, ele enterrou o dom, ele impediu que Deus pudesse usá-lo para a glória dele. Então não enterre o seu dom, não enterre o seu talento. Pode abrir também lá em Tiago 5,16. E a gente aprende também que uma das missões da igreja é para que, da sua estadia na igreja, é para que você possa ser pastoreado.
Para isso existem os nossos pastores, né? Eles estão aqui como homens, escolhidos pela parte do Senhor, para cuidar de nós. Não somente para trazer a mensagem do Senhor, mas para cuidar de nós, para nos chamar a atenção, para nos ajudar no momento da tribulação. Eles são homens divinamente inspirados por Deus para cuidar da sua igreja. Deus deixou na mão deles essa responsabilidade. Mas quando você está fora do corpo, você não está sendo cuidado, você não está sendo pastoreado. E aí você está correndo grandes riscos. Quando você também está no corpo, você tem irmãos que você pode contar, que vão te ajudar. E lá em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Preste atenção, gente. Confessai os vossos pecados, as vossas culpas uns aos outros e orai para que sareis. Para isso existe a igreja. Então, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: eu preciso de você. Ele está aqui para isso. Ele é parte do corpo. Ele está aqui para orar com você, para escutar você confessar os seus pecados e interceder ao Senhor que possa curar você do seu pecado. Ele está aqui para, no momento da tribulação, que você não consegue sozinho, segurar na tua mão e dizer assim: querido, estou com você. Você não vai sozinho não. Porque abre lá Eclesiastes 4:9. A gente aprende que a gente não pode andar sozinho, né? E quando você decide andar sozinho, você está se colocando em risco. Mas Ele não te convidou. Jesus não te convidou para andar sozinho. Para isso existe a igreja. Existe o corpo. Porque lá está escrito: melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga no seu trabalho. Lê o 10 também. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Eu acho esse versículo sensacional, né? É melhor estar em 2 do que 1. Tem melhor paga no seu trabalho. Há mais satisfação, há mais vigor, há mais conquistas, há mais vitórias quando nós trabalhamos em equipe. Mas quando nós trabalhamos sozinhos, se nós cairmos, se em algum momento faltar força, se em algum momento faltar qualquer coisa, você cai e não haverá quem te levante. Mas foi para isso que Deus trouxe todas essas pessoas que estão aqui. Elas são parte de mim, elas são parte do meu corpo, são parte do seu corpo. Não caminhe só, querido. Deus não te convidou para caminhar só. E às vezes existem alguns momentos em que a gente fica só e parece que ninguém percebe. E por muito tempo eu questionei essa questão. Irmão, nós precisamos amar mais, nós precisamos ir mais até as pessoas, e de fato precisamos, não volta atrás nessa palavra. Mas eu queria te dizer uma coisa, querido: se você está no vale, se você está na provação, está passando por um momento de dificuldade, ou você está legal, você está bem, mas você não está conseguindo se sentir incluso do corpo, abra a boca e fale. Também é a nossa missão falar. Não fique esperando a vida inteira que as pessoas notem isso, porque às vezes elas não notam. Porque às vezes a gente disfarça tão bem que ninguém percebe. A gente não expõe as fraquezas. E aí a gente questiona porque o outro não nota. A gente precisa falar, porque a gente é parte do corpo. Então eu preciso virar para o meu irmão e dizer: irmão, não estou legal. Você pode orar por mim? Para que eu possa ser sarado? Irmão, eu queria desenvolver mais os meus dons, eu queria desenvolver mais os meus talentos para a honra e para a glória do Senhor, mas eu não estou encontrando um ministério que eu me encaixe. Você pode me ajudar? Pastor, o senhor pode me ajudar? Pode me incluir no ministério? E você vai ser orientado e vai passar a fazer parte do corpo de Cristo, não sozinho, mas integrado, porque Ele não te convidou para caminhar só. Ele te convidou para caminhar junto com o povo de Cristo, para que junto possamos levar o reino do Senhor a toda a terra. E a gente aprende também, pode abrir lá, Mateus 15:18, que é por meio da igreja que Deus nos disciplina. E, irmãos, como a gente precisa de disciplina, né? Mas é por meio da igreja que Deus faz isso. É claro que Deus pode falar com você na sua casa, Deus pode falar com você no seu quarto. Deus é Deus e Ele fala com você a hora que Ele quiser, a hora que os seus ouvidos estiverem atentos ao Senhor, é o momento que Ele está falando para você. Mas na igreja a gente tem a oportunidade de ser disciplinado. Mas diz assim:
mas o que sai da boca procede do coração. Mateus 15, 18. Não era esse o versículo não, mas tudo bem, vamos seguir, tá? Então é a oportunidade. Eu queria ler um versículo, não sei se o pastor sabe, agora eu anotei errado, mas eu acho que está em Provérbios, que diz que se eu vejo o meu irmão errar, se eu vejo o meu irmão pecar, é minha obrigação, conquanto filho de Deus, adverter o meu irmão, cuidar dele. É minha e sua obrigação. Então, cuide do corpo de Cristo. É claro que nós temos os pastores para isso, e eles fazem isso muito bem, mas nós somos parte do corpo de Cristo. Então é nosso dever, e devemos fazer isso com amor também, adverter o nosso irmão quando estiver errado, mostrar-lhe o caminho, não pelo que a gente acha, novamente eu digo, mas pelo que a palavra diz. Abra a palavra e diga: irmão, percebi que está acontecendo tal coisa na sua vida, eu queria, em nome de Jesus, trazer uma palavra para você. Você não veio aqui, irmão, para gastar o seu tempo nessa manhã, não. Apenas para vir receber uma palavra linda, maravilhosa, ou enchi, vou embora. Você não veio só para isso. Deus quer muito mais de você do que isso. Você é parte do corpo de Cristo e você não pode ser inútil. Você está aqui para ser usado pelo Senhor. Então disponha-se na presença do Senhor para usar os seus talentos para o Senhor, para glorificar ao Senhor e para cuidar dos seus irmãos. Esse mesmo que você disse: irmão, eu preciso de você. Então, você pode dizer para ele também que você está aqui para ajudá-lo, que você está aqui para cuidar dele. Essa é a nossa missão enquanto igreja. Mas quando a gente fica longe do corpo de Cristo, quando a gente não está integrado ao corpo de Cristo, a gente perde a oportunidade de ser disciplinado na presença dele, né? E aí, abre lá Efésios 4, versículo 2, a gente aprende também que é na igreja que a gente desenvolve um caráter semelhante ao do Senhor, né? E eu queria te dizer também que é na igreja que nós encontramos as referências para a nossa caminhada. É na igreja que nós encontramos o modelo de vida a ser seguido. Quando eu digo igreja, irmãos, é em comunhão com a sua igreja, estudando, recebendo o que o Senhor tem da palavra, escutando o que o Deus que você e eu servimos colocou o coração do pastor para trazer para a igreja, o que o irmão da EBD recebeu do Senhor durante a semana para falar para você. É na igreja que você e eu encontramos referência para a nossa caminhada. Abre lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 até o 3, tá? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que trazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignorância, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando a vossa alma. Irmãos, não há melhor modelo de vida do que isso. Não há maior inspiração para vivermos do que essa. Ele poderia ter ficado lá com toda a glória, com toda a alegria, mas ele se dispôs a vir a esse mundo para que você não fosse apenas servo dele, mas para que ele pudesse ser o seu salvador, para que ele pudesse ser o meu salvador. E ele te convida ao quê? Para correr, olhar firmemente ao autor da consumação da fé e correr com perseverança a carreira que está proposta a você e eu. E essa carreira está proposta aqui, na palavra dele. Mas quando a gente se desliga do corpo de Cristo, quando a gente fica desintegrado, porque é possível estar aqui, mas estar desintegrado do corpo. É possível. Você está desintegrado quando você não consegue fazer todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Desenvolver seus talentos, se colocar na presença dele, levar o evangelho. Então, quando nós não fazemos isso, nós estamos perdendo a inspiração.
Nós estamos caminhando por caminhar, mas Ele não te convidou para caminhar por caminhar. Ele te convidou para caminhar com perseverança, olhando firmemente para o seu alvo, que é Jesus Cristo, que deixou toda a sua glória e veio nesse mundo padecer dores por minha causa e por sua causa, para que você e eu pudéssemos ter direito não só à salvação, mas através dela termos a vida eterna. Então, querido, a igreja precisa romper a porta e anunciar isso para o mundo. Existe muita gente vivendo por aí que não sabe disso. Existe muita gente vivendo por aí que não conhece esse Senhor, esse Salvador. Se você e eu não falarmos isso, as pessoas continuarão sem saber. Elas continuarão sem entender qual é a verdadeira motivação. Elas continuarão sem entender qual é a força que nos move, qual é o nome que nos move, qual é o nome pelo qual nós vivemos, qual é o nome pelo qual tudo vira vida. Jesus Cristo. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa levar o Evangelho e confessar o Senhor como o único e eterno Salvador. E a gente entende que na igreja também a gente recebe proteção e bênção espiritual. Abre lá, Salmos 133, e esse eu quero que a gente leia junto, tá? Salmos 133, vamos ler todos aqui no Data Show, porque a gente lê uma versão só, tá? Diga aí, irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em paz. Pode continuar. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas eu não sei se você observou, o capítulo ele começou dizendo o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando nós vivemos em união conosco e com Cristo, é isso que acontece. Ele derrama sobre nós bênção e vida, sobre todos sempre. Mas quando você e eu não entendemos isso, ficamos de fora dessa promessa, ficamos de fora dessa graça, da bênção, do melhor que o Senhor tem preparado para cada um de nós. De novo eu digo, Deus não te chamou para andar só, Ele te chamou para andar com o corpo de Cristo. Você é parte do corpo, você não pode andar só. E aí agora que a gente entendeu alguns pontos que são papéis da igreja, a gente vai entender aqui 3 coisas apenas que não é papel da igreja. E alguma delas a gente já citou, mas eu quero pontuar de novo para que não saia do seu coração. Abre para mim, Mateus 7, 1 a 5. Não é papel da igreja, querido, julgar. Não é. E agora que a gente falou de tudo que Deus tem de bom para oferecer para a gente, vamos deixar Deus puxar a orelha da gente, tá? A gente sabe que a gente não foi chamado para julgar, mas a pergunta é, por que a gente faz tanto isso? Deus ele não te chamou para apontar os pecados das pessoas. Deus ele não te chamou para fazer discriminação entre você e o outro, como se ele fosse mais pecador do que você e eu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que a palavra diz. Então todos pecaram, você não é diferente de ninguém. Então por que a gente julga tanto as pessoas? Daí o que eu acho fascinante é que Jesus, ele sempre trazia uma palavra de conforto, ele sempre advertia em amor. Mas o que a gente tem visto nos dias de hoje são pessoas apontando, crucificando, afastando com essa atitude cada vez mais as pessoas do evangelho, da igreja, como se tivessem o direito de julgar, quando o Senhor não nos dá esse direito, porque Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Continua aí, o versículo 2. Porque com o juízo que julgares, sereis também julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão:
deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Essa palavra é pesada, irmãos. Ela é pesada, mas ela é para mim e é para você. Deus não nos chamou enquanto igreja para julgar as pessoas, porque com a mesma medida que nós julgarmos as pessoas, nós seremos julgados. Mas Jesus nos convidou para amar as pessoas. Eu penso que se nós gastássemos mais tempo amando, as pessoas gastariam mais tempo longe do pecado. Mas como a gente gasta muito tempo apontando, as pessoas gastam muito tempo longe de Cristo. Porque às vezes o Cristo que as pessoas têm pregado não é o Cristo que está na Bíblia. Olho por olho e dente por dente. Eu prefiro crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começou pelo amor, porque Ele amou ao mundo. Foi porque Ele amou, que Ele não te julgou, mas Ele te ofereceu o perdão. Foi porque Ele te amou, que Ele te deu a salvação quando você o confessou como único e eterno Salvador. Então não gaste tempo julgando as pessoas. Esse não é o meu e não é o seu papel. Deixa que Deus dará conta de todas as coisas. No fim, nós seremos julgados pelo Rei. Deixa que Ele faz o papel dele. E você e eu fazemos o nosso papel. Amar, cuidar, expandir o reino dos céus. Levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. E também, não é missão da igreja criar igreja dentro da própria igreja. Confuso, né? Criar igreja dentro da própria igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui tem ministério? Levanta uma de suas mãos. Essa palavra é para você. Deus não te chamou para criar igreja dentro da igreja. Você sabe quando é que você faz isso? Quando a sua visão não está alinhada à visão do pastor. Nós somos um. E Deus escolheu o pastor, os pastores, para cuidar de nós. E quando você não se importa em saber o que Deus tem colocado no coração do pastor para a igreja, e você pega as suas próprias palavras, você pega as suas próprias conclusões e vai lidando com o ministério, caminhando com o ministério, você está criando uma igreja dentro da própria igreja. Mas aí, deixa eu te contar uma coisa que a palavra diz, abre para a gente lá em Mateus 12, versículo 25. E guarda isso no seu coração, tá, querido? Se importe em saber o que o pastor pensa para a igreja. Se importe em saber o que Deus tem colocado no coração da igreja. Pastores, se importem em saber o que os ministérios precisam. Se importem em cuidar dos ministérios, dar direcionamento. Igreja, se importe em andar com os seus pastores. Não andem distantes dele e nem da visão que Deus tem dado a eles. Porque Jesus disse... Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, para que a primeira igreja batista de Campos permaneça de pé por mais longos anos, é necessário que a gente não venha dividir a igreja, criando os nossos próprios ministérios, criando as nossas próprias igrejas dentro dos nossos ministérios. A gente precisa entender isso com seriedade, porque é por causa disso que existem grupos, é por causa disso que existem pessoas que se sentem deslocadas, porque a gente não está na visão, a gente está criando o nosso grupo dentro de uma igreja, mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para caminhar junto com a sua igreja, correndo a corrida em que Jesus é o alvo, em que nós estamos todos com a mesma visão. Sabe por quê, querido? Deus não é Deus de confusão. Eu sempre falo isso no ministério. Às vezes quando alguém me dá uma palavra, eu oro. E no ministério lá no Nickdash, as pessoas têm liberdade para isso. Olha, Tati, Deus falou isso no meu coração e vamos orar. Vamos ver o que Deus tem para falar. Porque Deus não é um Deus de confusão não, querido. Se Deus está falando uma coisa para o pastor e está falando outra coisa para você, tem coisa errada aí. E você precisa orar, dobrar o seu joelho e pedir a verdadeira direção ao Senhor. Deus não é Deus de confusão. Ele não vai dar uma visão ao pastor e vai dar outra visão para os ministérios. Eu queria que você entendesse isso. E que você entendesse isso com muito carinho. Porque é muito importante que a gente entenda isso, tá? E por último, que a gente já falou, ele não te chamou para caminhar sozinho. Efésios 4, versículos 15 e 16. Diz assim: antes,
seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Entendeu? Justo, ligado, unido. É assim que Deus nos convoca para sermos. Ele entregou nas nossas mãos, queridos, dons e talentos incríveis. Mas todos esses dons e talentos, assim como a nossa vida, precisa ser usada para a honra e para a glória do Senhor, para que Ele cresça e para que o mundo reconheça Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Então se você, amém, então se você está caminhando sozinho, não caminhe, querido, vem para perto. Vem para perto, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas ligado em que o cabeça é Jesus Cristo, sempre será Ele. Quando não for Ele, estaremos na direção contrária. Mas ainda como corpo, unido, ajustados, ligados em Cristo, único, eterno Salvador, então nós estaremos caminhando no caminho certo. Tem uma palavra que eu gosto muito e que eu sempre repito, sempre que posso. Diz assim: o coração do homem, ele faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E é assim que a gente precisa caminhar quanto igreja e quanto cristãos. A gente fica empolgado, quer fazer um monte de coisa, porque a gente quer que a festa da roça seja o máximo. A gente quer que o culto jovem bombe, né? A juventude, mês da juventude, vamos bombar, gente. A gente quer fazer tudo isso, porque a gente quer que a igreja veja que a gente está servindo, que a gente tem alegria, que a alegria do Senhor habita em mim. Só que se eu não perguntar para o Senhor, eu estou correndo grande risco de naufragar. Porque o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então eu queria que você entendesse, glória a Deus, que a igreja precisa de bons cristãos. A igreja precisa de cristãos que amem, cristãos que acolham. Irmãos, cristãos, deixa eu puxar a orelha aqui agora da igreja. Quantos têm carro? Levanta a mão, por favor. Não, né? Agora você que tem carro, abaixa a mão. Você que não tem, levanta a sua mão, por favor. Você que diz que tem, fica com a mão de pé. Você que não tem, fica com a mão de pé. E você que tem, olha em volta quantas pessoas não têm carro. Amar, querido, é amar em pequenos detalhes. Se eu amo ao meu irmão, porque a Bíblia diz que nisso conhecerão que somos discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. Porque à noite no perigo, por que em tempo de chuva, tantos irmãos vão embora sozinhos, a pé, na chuva, se você e eu saímos com vagas livres no carro? Eu só estou te dando um exemplo. Está na hora, querido, de amar de verdade. Está na hora de amar em atitude. Irmão, estou indo para Donana. Você não precisa, irmão, necessariamente. Se Deus te mandar, e se você tiver disponibilidade, você mora em Donana, pega o irmão que mora lá na pecuária e leva. Só que o que eu quero te dizer é que a gente tem muita gente com carro e cada um está indo para um caminho. Então descobre quem mora no mesmo caminho que você e dá carona para o irmão, traz o irmão para a igreja, deixa o irmão em casa, não deixa na esquina não, irmão, deixa na porta de casa. Deus vai te abençoar, vai multiplicar o dinheiro para você botar gasolina. Deus é Deus, amém, tá? Está na hora da gente começar a ser igreja, amando em pequenas coisas, cuidando das pessoas. Eu acho muito bonito quando eu vejo um irmão que percebe que o outro está em dificuldade, amparar, abrir o bolso, colocar a mão no bolso e abençoar o seu irmão. Às vezes o irmão tem vergonha de vir para a igreja porque não tem roupa direito para vestir, mas você e eu estamos com guarda-roupa cheio de roupa. E a gente não é corajoso o suficiente para não só abrir o guarda-roupa e dar, como ir lá no shopping, comprar uma roupa bonita e dar para o seu irmão. Está na hora de ser igreja na prática. Deus te chamou para ser igreja na prática. E é esse tipo de igreja que Deus quer. Uma igreja que esteja envolvida com a obra do Senhor. A obra do Senhor é a minha causa e é a sua causa. E é por isso que nós nos movemos. Uma igreja que não tem preconceito. Uma igreja que quando entra alguém que você intitula como diferente, ainda que você o ache diferente, você o ama e o acolhe com todas as suas diferenças. É essa igreja que Deus me chamou e chamou você para ser. Dá licença, irmão. Amém. Né? Foi essa igreja que Deus nos chamou para ser. E acima de tudo, uma igreja que perdoa e que ama incondicionalmente. Sabe, irmãos?
e agora eu vou concluir. Quando eu leio a palavra, e eu percebo o quanto eu sou pequena, o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou cheia de pecado, e mesmo assim eu percebo que Deus se importou em vir a esse mundo, sabe, para se entregar no meu lugar, porque a cruz, querido, não deve ter sido nada fácil, não. E às vezes a gente canta, né, que ele foi crucificado, aleluia, mas a gente não tem noção do peso disso. E quando eu entendo que o que ele fez foi tão grande, foi tão maravilhoso, me constrange guardar esse amor só para mim. E é isso que a gente precisa entender enquanto igreja. Ele não habita em templos feitos por mãos, mas ele habita no meu coração, ele habita no seu coração, ele habita na nossa vida. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer a igreja, que possamos ser verdadeiramente essa igreja, sabe? A igreja verdadeira, que vive o Senhor na sua palavra, que possamos crescer, multiplicar, romper as paredes da primeira igreja batista e levar o Senhor a toda a criatura, para que então, né, o que a palavra nos diz, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, e quando crerem, quando confessarem o Senhor como único eterno Salvador, que sejam batizados. E aí continuem fazendo essa rede, levando o evangelho. Então eu quero te convidar para ficar de pé. Eu queria que a banda viesse para cá. Eu não tinha combinado isso com eles, mas eu gostaria que eles viessem para cá um pouquinho. Para facilitar, a gente vai cantar um hino que vocês já cantaram agora, Vai Valer a Pena. E eu queria que você, e depois disso o pastor Kleber vai estar orando para a gente, e eu queria que você realmente enchesse o seu pulmão, porque se você está aqui e está vivo, é porque graças a Deus, Deus te deu vida. Significa que os planos dele estão sobre a sua vida mais uma vez. Lá em Jó 42, versículo 1, diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele não te trouxe aqui, querido, à toa. Ele não te trouxe aqui para gastar o seu tempo. E obrigado, porque são meio-dia e 2, e você ainda está aqui me ouvindo, né? Ele não te trouxe para cá à toa. Ele te trouxe para cá porque Ele quer te fazer um ser humano melhor. Ele quer te fazer um servo melhor. Ele quer que as pessoas conheçam a verdadeira igreja. Então não vamos gastar tempo julgando as igrejas que se levantam, que a gente não concorda. Vamos ser igreja. Vamos deixar que as pessoas conheçam o Senhor por nós e através de nós. Vamos ser igreja para que possamos todos os dias levantar a nossa voz. E esse é o último hino que você vai cantar hoje. Então eu gostaria que você cantasse com toda a sua força e diga para o Senhor que vai valer a pena. E no final você vai dizer: Senhor, já valeu a pena todo sacrifício. Porque não é fácil ser cristão. Abrir mão do seu eu todo dia não é fácil. Negar a si mesmo, pegar a cruz de Cristo e segui-lo, não é fácil. Mas eu louvo ao Senhor porque você está aqui. Então você vai dizer ao Senhor que vai valer a pena. E que ainda que você não compreenda algumas coisas, você confia porque Ele é Deus. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito
sinto que a visão da tua face é tudo que eu